é uma organização interna. Como é que a Câmara funciona? Ela divide os deputados, né, em comissões. E essas comissões, onde os deputados atuam, a mais importante é a Comissão de Constituição e Justiça. Não é porque eu cheguei lá na presidência, aí todo mundo sabe. Por quê? Porque a Comissão de Constituição e Justiça tem a força, e eu diria até mais do que o próprio plenário da Câmara dos Deputados. Como assim mais do que o plenário? Porque o regimento da Câmara diz o que cabe ao plenário, o que cabe à Comissão de Constituição e Justiça. Então, se vocês começarem a acompanhar, vocês vão verificar que mais se aprova projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça do que no plenário. 70% dos projetos de lei que são aprovados no Congresso Nacional e, essencialmente, na Câmara dos Deputados, esses projetos são aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Você aprova na Comissão de Constituição e vai embora para o Senado, não vai para o plenário. Por isso que é uma comissão importante. E tudo o que passa que passa na Câmara dos Deputados tem que ter o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Para você ter uma noção, até agora nós não conseguimos achar um paranaense que tivesse sido presidente. Nós já fomos para trás historicamente há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos que não tem um deputado do Paraná que tivesse tido esse privilégio de ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E nós chegamos lá. Chegamos com uma força, a gente quer dizer, da amizade que a gente tem no Moarama, que nos leva sempre para Brasília, e a maneira que a gente tem de agradecer à população e essa confiança que deposita na gente, essa crença que tem no trabalho nosso, é assim, trabalhando como nós trabalhamos. Lutando na parte de produção legislativa, tanto que chegamos no topo da produção legislativa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e uma outra que eu trabalho bastante, aí a população também me conhece, que é no combate à corrupção, porque eu tenho convicção pessoal de que o dia que nós tivermos menos ladrões do dinheiro público, as coisas vão ficar com certeza mais facilitadas para a população. Às vezes a gente ouve, não, mas nós temos esse programa, aquele programa para a pobreza. Mas a pobreza está cansada de migalhas. No universo do orçamento federal, de trilhões de reais, dar milhões é dinheiro, não se rasga dinheiro. Mas não se orgulhem de dar migalhas. Vamos trabalhar pelo progresso do país. O progresso do país passa, acima de tudo, pela educação. E vocês que são uma instituição ligada a uma universidade, vocês são privilegiados, porque vocês estão todo santo dia falando de educação. Isso é muito importante para um país. Agora, deputado, mudando também aqui o foco, né, da gente falando sobre esse processo da comissão e o processo agora do presidente da Câmara, que é o Cunha, que é o senhor Cunha. Como é que o senhor está à frente disso? Como é que está esse processo? Na verdade, ele está sendo processado na justiça, né, que é por crime comum. Essa responsabilização resultou no afastamento dele pelo Supremo, não tem nada a ver com a gente. Lá na Câmara dos Deputados está também correndo processo contra ele, está no Conselho de Ética, e é em função até disso que ele terminou sendo afastado, porque além de outras circunstâncias, ele estaria sendo acusado de interferir na investigação do Conselho de Ética. Bom, ele pode ser, dentro de não tanto tempo, cassado pelo Conselho de Ética. Aí é um julgamento político. Isso aí é por falta de decoro. E eu estou na Comissão de Constituição e Justiça. Se o Conselho de Ética cometer algum equívoco jurídico no procedimento, quem vai responder a isso somos nós. Qualquer recurso contra o Conselho de Ética vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a instância superior que examina e controla o bom procedimento, a retidão na obediência à lei que disciplina como é que se processa uma cassação de mandato. Inclusive o senhor que é contra a corrupção, como é que o senhor vê a corrupção no Brasil hoje em dia? Eu vejo com tristeza, né? Eu fui o relator da CPI do Mensalão, achei que todo mundo ia ter medo de lá para frente
de ficar metendo a mão no dinheiro público, porque viu, vai para cadeia. Nós botamos na cadeia ex-ministros, deputados federais, diretores estatais. Tem muita gente que por causa do mensalão está preso, inclusive hoje. E daí parece que não serviu. Ao contrário, tem gente que estava no mensalão, que está no petrolão. Aí você fica até meio desanimado, dá a impressão que esse pessoal tem que torcer o pescoço mesmo, senão não entende que nós queremos um país diferente, um país que respeite o suado dinheiro da população. Nós poderíamos estar em condições muito melhores. Ah, mas nós estamos fazendo isso. Tudo bem, mas estão fazendo muito pouco pelo muito que se poderia fazer se nós não tivéssemos tantos desvios. Nós estamos falando de bilhões. Já lá no Sérgio Moro, né, na Lava Jato, comprovado, já tem mais de 20 bilhões. Imagina que você falar 1 bilhão. Nós estamos falando de 20, e 20 é uma parte do que foi identificado lá no Lava Jato. Então o que está acontecendo com esse país? O que está acontecendo? Eu realmente fico triste. E fico triste assim, quando nós temos de novo gente do alto, da cúpula, envolvida em tudo isso que nós imaginamos que devesse ter sido uma página virada. Não foi virada a página. Quem sabe agora, pelo menos diminuam os desvios com o que sacrificam, com certeza, muitas das coisas que poderiam ser realizadas. E agora está correndo o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Como é que o senhor também olha isso? Então, eu cheguei a apoiar a presidente Dilma no começo do mandato dela. Ela chegou a ser chamada de a faxineira, podem procurar. Ela era a faxineira da República. Nos primeiros 6 meses, ela demitiu 7 ministros de Estado. Bastava ter algum envolvimento que ela pegava e tomava providência. Aí eu tinha que acreditar, como o povo brasileiro acreditou. Só que depois, lamentavelmente, o que nós vimos é que era uma fachada, porque por trás disso havia aquilo que não fui eu que qualifiquei. Eu nunca usei essa terminologia pesada dos meus escritos, mas a Procuradoria-Geral da República chama isso de organização criminosa. Um país sendo conduzido por uma organização criminosa. Imagine a que nível nós chegamos.